Dá para entender, né? Ah, beleza, então vamos. A online é assim, né? Encontros online, às vezes é ruim por isso. Mas vamos seguindo aí, apesar dos empecilhos, né? Vamos embora. Então, o filme que a gente vai falar hoje é Deus, Diabo na Terra do Sol, né? Espero que todo mundo tenha visto. O filme do Glauber Rocha. O Glauber Rocha, para mim, é o diretor mais importante do cinema brasileiro. Esse é o filme que marca o cinema novo. Eu tentei separar os filmes mais importantes de cada movimento, e esse, assim, quando fala em cinema novo, fala sobre esse filme. Não foi o primeiro filme, a gente vai falar sobre os outros filmes do cinema novo daqui a pouco. Acho que é importante falar que ele tem essa influência do neorrealismo muito grande, uma influência do Nouvelle Vague, e até a influência do expressionismo soviético alemão também, acho que tem um pouco, mas principalmente do neorrealismo da Nouvelle Vague. A premissa do cinema novo era ter algo nacional, algo que tirasse esse caráter meio que imperialista dentro do cinema brasileiro, que era meio que era mais ou menos um cinema estadunidense, né? Vamos dizer assim, um cinema também muito influenciado pelo cinema europeu. Boa tarde, Mayara, tudo bom? E não tinha meio que coisas nacionais, assim, as coisas nacionais eram muito meio que clichês, assim, era muito da chanchada, né? E era algo que o Glauber Rocha ia muito meio que inclusivamente contra. Eu separei um vídeo aqui porque eu acho que quando a gente fala do Glauber, ele era um cara que ele era muito contra esse imperialismo, ele era muito assim, meio que social, né? Ele é quase como um filósofo, assim. Eu separei um vídeo dele aqui de... Deixa eu ver que a Thaís falou alguma coisa. Então, não sei se é esse vídeo aqui, Thaís, que eu vou mostrar para vocês, que ele fala sobre a chanchada, né? Mas não sei se é esse. Deixa eu botar aqui na tela. Eu vou recomendar também para vocês um vídeo que o Gabriel já até jogou no grupo, que é um vídeo do Scorsese falando sobre o cinema brasileiro, principalmente sobre o Glauber Rocha. Mas vou botar esse... Todo mundo tá vendo a tela aí? Vocês conseguem ver e ouvir? Acho que essa é uma boa introdução assim, para o cinema novo. Eu não falo especificamente do cinema novo, né, mas falo um pouco do cinema nacional. Cíntia, boa tarde. Vamos ver um videozinho do Glauber Rocha para a gente servir de introdução para o começo do encontro, tá? Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28%, ou 27%, às vezes até 20%, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor, e de 20% a 30% com o distribuidor, ou seja, com o atravessador, de forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo do Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema
É um problema trágico porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido, depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então o cinema é a superestrutura desse regime econômico, de forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão é a crise na superestrutura. É necessário então que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida, e o cinema é a mais importante de todas as áreas. Gosto muito desse vídeo aqui, né? Acho que ele explica bem a importância, explica bem a importância do cinema nacional, assim como tem essa influência americana dentro da nossa cultura, né? Há muito tempo isso já, desde a América dos americanos, né? Se alguém completo certo, né? Tá completamente certo. Andrés fala aqui que não concorda que a arte mais importante que a outra. Acho que queria dizer que é uma arte mais de massa, né? Uma arte que consegue movimentar mais gente, assim, consegue atrair mais público e tal. Acho que ele quis dizer nessa questão, né? Se a gente não consegue, se não, assim, a música também, né? Mas se não conseguem... E ele também tá vendendo o peixe dele também, né? Mas se não consegue fazer isso no cinema, vai ser muito mais difícil fazer na arte plástica, não sei, né? Acho que meio que isso que ele quis dizer. E como é também tem uma massa muito grande assistindo cinema, acho que ele quis dizer a importância, né? Mas também concordo, tem essa questão de algo ser mais importante que o outro, né? Mas voltando no que ele disse, acho que fica bem claro essa colonização da cultura brasileira, né? De ser, tipo, algo norte-americano ser melhor, não ter patrocínio estatal. E ele fala de sair do Brasil, o Glauber sai do Brasil, ele fica um tempo fora, fica bastante tempo fora, não sei quantos anos, mas fica alguns anos fora, por causa da ditadura, né? Porque, assim, a gente sempre analisa o contexto histórico, né? Sempre dos movimentos. E um contexto histórico do movimento do cinema novo é a ditadura, né? Eles ocorrem paralelamente. Se alguém de história quiser dar um pitaco a isso, eu não vou tentar falar muito, né? Eu não tenho nem bagagem para isso, mas se alguém quiser dar um pitaco aí sobre a ditadura, assim, influência, como é que ela influenciou na censura, na cultura, a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque a cinema novo tem 3 fases, aí a ditadura meio que ela interfere bastante nas fases e também no final do cinema novo. Vocês
a Mayra falou, realmente o cinema atinge muitas pessoas, mais do que os museus, o teatro, etc. Eu acho que ele quis dizer isso na questão de ser mais importante, né? Que a Andressa falou que não concordava e tal, mas, assim, nem tinha pensado nessa hora que ele falou isso. Mas acho que tem mais questão disso, assim, de atingir um público maior e tal. Não sei. Alguém tem algo assim para falar sobre o Glaube, assim, alguma coisa assim, alguma curiosidade? Senão a gente já entra um pouco mais a fundo no cinema novo. Sobre esse vídeo, assim, alguma coisa sobre a ditadura, sobre nossa colonização cultural, alguma coisa assim, nesse sentido, senão a gente já avança um pouquinho aqui. Eu gosto muito desse vídeo. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês aqui também. Só mostrar mesmo, né? Não vou passar o vídeo, não. Foi o vídeo que até o Gabriel mandou, que é do Scorsese. Scorsese falando sobre o Glauber Rocha. O cinema novo brasileiro, ele tem uma importância não só nacional, mas também uma importância no cinema mundial. É um dos cinemas mais premiados, assim, da época. O cinema, ele com base de movimentos, assim, ele serve como base do cinema novo é você misturar todas as outras técnicas do movimento e meio que transformar isso para algo nacional. Vou deixar, Adriano. Eu já vi algumas outras entrevistas do Glauber, depois eu vou tentar mandar. Tem uma do Fantástico, tem uma que o Fantástico faz com ele também, que é muito boa. O Glauber, ele segue uma linha assim que algumas outras pessoas seguem, alguns outros cineastas tentam seguir até, que é de ser um cara que vai fugir do cinema comercial, mas meio que acaba assim, as pessoas meio que, alguns assim, meio que não saem completamente, né? Eles fingem que saem assim, não, mas acaba fazendo um filme ou outro comercial. O Glauber não, o Glauber ele rompe completamente. Ele não tem esse teor assim de querer ganhar dinheiro, querer ser o comercial. Ele quer fazer arte, quer meio que impactar culturalmente a sociedade. A Tati falou, esse vídeo é incrível, a maneira como os Scorsese falam do Glauber é linda. Além dele, o Bong Joon-ho fala que Deus e Diabo na Terra do Sol inspirou muito ele. Exatamente, o Bong Joon-ho. Muita gente conheceu o Deus e Diabo na Terra do Sol por causa do Bong Joon-ho. Até nesse filme do YouTube, tem vários comentários assim, falando assim, eu vim ver por causa do Bong Joon-ho. Achei interessante isso, mas é realmente... Só para vocês verem como é que é o impacto que tem, né? É uma repórter que pergunta para o Bong Joon-ho, não sei, eu vi indiretamente isso, não via pesquisa direta, não cheguei a ler a matéria, mas pergunta para o Bong Joon-ho alguma influência do cinema brasileiro e ele cita o Deus Diabo da Terra do Sol. Assim, falando um pouco mais do cinema novo, né? O cinema novo, ele... O Gabriel falou que o Bong Joon-ho elogiou muito Bacurau. Esse eu não sabia. Então, mas continuando, o cinema novo ele é meio que dividido em 3 fases, né? Ele começa em 1955, assim, não tem meio que... Não foi algo criado... Boa tarde, Rafaela. Tudo bom? Não foi algo criado como o Dogma 95. Tipo, tem mais data exata. Alguns dizem que é 1953, mas eu acredito que seja mais 1955, com Rio 40 Graus. É um filme muito bom, muito legal mesmo. Os diálogos do filme são excelentes. Assim, tipo, se você gosta dos diálogos de Tropa de Elite, Cidade de Deus, vocês vão gostar bastante desse filme aqui, dos diálogos desse filme.
Então, meio que o cinema novo começa em 1955 com esse filme, no Rio 40 Graus, tá? E esse filme meio que representa a primeira fase do... Não só esse filme, né? A primeira fase começa com esse filme, mas ela tem um grande expoente no Deus e Diabo da Terra do Sol, e tem também a Vidas Secas como um dos grandes filmes. Deixa eu botar aqui, vou falar as características dessa primeira fase. Eu acho que com Vidas Secas e com Deus e Diabo na Terra do Sol dá para imaginar mais ou menos. Vidas Secas também é um filme bem legal. Assim, essa primeira fase, ela reflete muito a miséria, a desigualdade social, a pobreza, né? O Rio 40 Graus reflete muito a desigualdade dos turistas vindo da praia e das favelas. O Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas já mostram já a cara só da pobreza mesmo, né? Da miséria, assim. Traz à tona. A Thaís pergunta se Rio, Zona Norte, também se enquadra nessa primeira fase. Deixa eu ver o ano aqui, porque eu não lembro. Porque é muito dividido em anos. Eu vou... Rio, Zona Norte, 1957. Então, sim. Rio, Zona Norte também. É meio que... Eu nunca vi Rio, Zona Norte, mas pelo cartaz aqui, pelo seu Nelson Pereira, parece ser tipo uma continuação, né? Se alguém tiver alguma informação aí, Adriano, que é boa nisso. É muito bom nesse filme. Então, eu só vi Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, não vi ainda. É uma boa lembrança. Se você quiser falar alguma coisa assim, ele reflete também essa desigualdade social, essas questões assim. Então, Marcelo, esse filme é sobre um sambista, né? Que ele tenta vender o samba dele. Ele acaba sendo aproveitado por muitas pessoas. Então, quando você falou essa questão da desigualdade e tal, eu acho que esse filme a gente percebe muito nisso. A gente vê pessoas de fora do samba, essa questão da apropriação cultural mesmo, que tá muito hoje em dia, né? Na música, nos filmes. Acho que a gente vê isso desde o passado, sobre uma ótica de pessoas mais pobres. Eu acho que tem tudo a ver com essa questão que você estava falando. Eu só não sabia que ele se enquadrava nessa primeira fase, sabe? Eu acho que vale muito a pena ver também. Então, maneiro. Uma indicação então da Thaís. Vou botar aqui o link. Vou botar aqui o link do filme, Rio Zona Norte. Então, e também você citou a música, né? A música é uma grande também, vamos dizer assim, aspecto do cinema novo, né? Vocês puderam ver no Deus, Diabo na Terra do Sol, a música meio que... A música vai ditando o filme, né? É meio que como se fosse narrando o filme até a música. Então a música é muito importante. Ela falou agora do Rio Zona Norte, do sambista. Eu lembrei disso também, que a música é um fator muito essencial dentro do cinema novo. Nessa primeira fase, não, tranquilo, pô, não precisa. Também tem muito da temática religiosa, né? Tem Deus, o Diabo na Terra do Sol, então isso é muito... tem muita exibe muito, né, esse tema da religião, e fala muito meio que das questões humanas, assim, também, né? Então a primeira fase é meio que marcada com isso. A segunda fase, que já começa em 60, começou em 55, termina em 60, mais ou menos a primeira fase. Isso são históricos, tá? Estudiosos do cinema que meio que designaram isso, né? Nada que os diretores se juntaram e fizeram isso, né? Na segunda fase tem mais um teor político e um teor urbano, muito por conta da ditadura, né? Porque acho que a ditadura começa a influenciar muito, começa a ter mais censura, então o cinema começa a ser atingido por isso e começa meio que ter meio que um contra-ataque, né? Um contra-golpe, assim. Então eles tiram essa questão mais do campo, mais do interior, mais do Nordeste, e vão mais para o Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil, e tem mais esse embate assim
contra a política, né? Essa fase vai até mais ou menos 68, 67. Eu não lembro, eu passei pelo filme para vocês. Eu botei Terra em Trânsito já aqui para vocês, não, né? Um filme característico dessa fase é Terra em Trânsito, também, que é do Glauber Rocha, muito bom. Acho que eu não mandei para vocês ainda não, né? O Glauber Rocha é um grande expoente desse cinema novo e do cinema nacional, mas Nelson Pereira também, do Rio Zona Norte, Rio 40 Graus. É um outro grande expoente também. Tem o Nelson Pereira dos Santos também, é do Vidas Secas. Tá? O Joaquim Pedro de Andrade também é outro. Então essa segunda fase é meio que marcada por isso, mais um teor político, assim, ele já vem mais para o centro do Brasil, vem para a capital, o centro não, vem para a capital, né? E tem a terceira fase, né? A terceira fase é filmes mais comerciais, filmes mais... assim, é difícil definir comercial, né? Mas meio que são filmes mais agradáveis de assistir, vamos dizer assim, entre aspas. São filmes mais feitos por povo, assim. Tem muita influência do tropicalismo. O cinema novo é muito marcado pela música, né? Então, tem um movimento do tropicalismo também. Se alguém for da área da música e puder falar um pouco do tropicalismo, mas o tropicalismo também começa mais ou menos nessa época e influencia muito o cinema. Então, em 70, assim, já começa em 68, 67, já começa a ter essa influência do tropicalismo dentro do cinema. E começa a ter também uma censura cada vez maior, né? Então, ainda tem esse teor político, assim, mas meio que mais mascarado, né? Porque muitos filmes eram censurados e muitos filmes nem passavam, não conseguia ser exibido inclusive. E meio que a ditadura influencia também meio que pro fim do cinema novo, né? Fim entre aspas, né? Mas meio que muitos diretores, produtores, atores saem do Brasil por conta dessa censura. Até por questão econômica também, não consegue produzir, não consegue ganhar dinheiro. Então sai, Glauber Rocha é um que sai. E um filme expoente dessa terceira fase é Macunaíma. Outra coisa que influencia muito dentro do cinema novo é a literatura, né? Muitos filmes são baseados em livros. Aqui Macunaíma. Não sei se vocês já leram, eu nunca li, né? Mas o filme é muito legal de ver. Aqui o filme, a capa bem bonita, né? No filme que a gente viu. Então, eu até mandei para vocês esse debate que teve. Eu acabei não podendo assistir, mas teve um debate aí. Eu estava com muito afim de assistir esse debate. Ficou gravado, a Daiane está falando que ficou gravado o debate. Legal. Eu já joguei o link aí. Se puderem ir copiando os links que eu mandei para mandar no grupo depois. Se não puder, depois eu arrasto para cima aqui no chat e mando. Não posso esquecer. Nesse filme do... A Dani falou que não pegou desde o começo. Se alguém desde o começo aí puder separar os links. Mas não tem problema não. Qualquer coisa eu mando depois. Se eu esquecer, eu lembro os links e mando também. Nesse filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele tem uma influência muito grande da literatura. Ele usa essa literatura como base para meio que escrever o roteiro, para saber sobre o Nordeste, né? Ele usa muito Graciliano Ramos, Guimarães Rocha e José Lins, que é uma literatura mais regional, uma literatura que ele utiliza bastante. A Cintia está jogando alguns links aqui. Deixa eu ver. A minha internet está meio ruim também, tá?
Demorando a carregar. Que já foram, né? Valeu, Cíntia. Obrigado. Facilitar. Obrigado, hein, Cíntia. Então, se alguém tiver algum... Assim, vou entrar agora no filme, né? No filme em si. Se alguém tiver alguma questão a falar assim, ou falar alguma coisa sobre o filme, assim, de modo mais genérico, assim, que achou, as impressões que teve, algo do tipo, senão a gente já começa a falar sobre o filme, já separei aqui, eu separei até um filme normal, vou até tentar correr aqui, porque eu gosto muito de Deus Diabo da Terra do Sol, eu acho que ele é muito representativo. É. Assim, também de falar que o cinema, os fuzis também, né? Os fuzis, se não me engano, deixa eu ver o nome dele. Os fuzis da primeira fase, se eu não me engano. Fuzis de 64. Vou botar o link aqui também. A Adriano já botou os fuzis ainda não viu, cinema novo. Aí o link. Assim, ele a conexão caiu aqui, mas acho que já voltou. Estão me ouvindo aí? A conexão caiu. Aqui, se não rodar direito. Estão me ouvindo? Legal? Sim, agora sim. Tá, beleza. Então, esse filme já começa mostrando que ele é no Nordeste, né? Que ele é um filme que não é industrial, um filme que é com uma câmera na mão. O Glauber usa essa expressão, né? Uma câmera na mão, uma ideia na mente, né? É um filme muito isso. Não me esqueço de falar sobre um documentário. Eu já separei aqui a primeira cena, já vou botar, e a gente já vai comentando em cima. Cena, separei. Minuto 2. E já começa com essa imagem impactante, né? O, essa cena aqui era mais para mostrar essa primeira imagem, né, do animal morto, porque eu acho que já reflete. As primeiras imagens são muito importantes para apresentar o filme, né, que o diretor vai apresentar assim, durante o filme. Eu acho que a primeira imagem já mostra muita coisa, né? Já mostra morte, já mostra fome, já mostra um sério. Assim, para mim, assim, a primeira imagem é bem chocante. Aí eu já botei uma outra imagem aqui, que é dos 15 minutos. Porque o filme
exatamente. O filme se passa muito em função do Manuel, né? Manuel, e meio que o filme tem um cunho religioso, um cunho de saúde meio que do pecado que ele comete nesse começo, assim. Deixa eu rodar aqui. Quer discutir? Objetivo agora. Botar ele. Então. É o vídeo rapidinho. Voltou aí? Voltou aí para todo mundo? Agora eu acho que vai rodar tranquilo, botando 4. Mas que lei é essa? Quer discutir? Não, senhor. Só tô querendo saber que lei é essa que não protege o que é meu. Já disse, tá dito, você não tem direito a vaca nenhuma. Mas, senhor Moraes, o senhor não pode tirar o que é meu. Tá me chamando de ladrão? Primeiro, meio que o pecado, deixa eu parar a apresentação. Meio que o primeiro pecado que ele comete, né, assim, no filme, mostra muito também essa questão dos grandes latifundiários explorar os pequenos, né, os pequenos produtores, os pequenos agricultores, pecuaristas. Tem muito essa questão também da exploração assim dos grandes para os pequenos. Acho que o Glauber quis demonstrar muito isso. Se alguém tiver alguma questão a comentar sobre essa cena, essa outra, eu vou ligar minha luz rapidinho que eu esqueci de ligar. Pronto. Maera fala da injustiça, né? Meio que ele se revolta com a injustiça, né? O cara bate nele até, né? Além do cara meio que roubar ele, ainda bate nele, né? Então, merecido, né? É uma facada merecida aí. Deixa eu ir botando logo na próxima. E meio que o filme vai correndo nessa questão de meio que não existir bem e mal, né? O Glauber, acho que ele trabalha nessa dualidade para meio que gerar um conflito, né, entre bem e mal. Não tem isso, né? Então, aí o filme começa a ser meio que bastante violento, né? Meio que bastante sangrento. Tem a morte de um bebê, né? O sacrifício de um bebê, então tem bastante dessas influências assim de. A Maia falou que só viu mal. Eu acho que o Glauber ele tenta trabalhar que ele usa o bem e o mal para meio que usar meio que uma dualidade que não existe, assim. Acho que ele brinca com isso no título também, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Mas assim, quando a gente ouve o título, a gente pensa que vai ter um conflito entre o bem e o mal, né? O Deus vencendo o diabo, algo assim, né? Mas eu acho que meio que os dois começam a se misturar, o bem e o mal. Ele vai meio que à procura de Deus, né? Que é o Sebastião, né? Mas Sebastião não é um cara bom, né? Eu vou até postar na próxima cena.
a Mayara falou, pessoas querendo fazer o bem de forma bem distorcida, tipo matar as pessoas para não morrer de fome. Era o que o cangaço fazia, né? Eu separei o nome do cangaceiro aqui, para não esquecer. O Corisco, né? Tipo o que o Corisco tenta fazer, né? Já vou rodar para a próxima cena. 24. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa o que a Mayara falou, né? O Messias dando chicotada nos outros, né? Já dá para perceber que esse Deus aí, esse cara não é tão bonzinho, né? Não é tão um cara tão bom. Eu vi também muito que Andrés perguntou se o Gal pegou referência de Jantando com Celina. Cara, eu vou te dizer que eu não sei. Vou até jogar isso aqui, então, algo referente a isso. Assim, eu não quis representar não, mas talvez eu joguei aqui rapidinho no Google para ver se tem alguma coisa. Não sei assim se teve alguma, sim, indiretamente com certeza, né? Mas diretamente assim não sei dizer. O que eu vi assim que pode falar, fala aí, Manuel. Posso só fazer um parênteses? Claro, fala aí. Eu acho, assim, que você perguntou naquela hora, né, sobre o filme, eu acho que o que a Andressa perguntou, acho que tem um pouco a ver, só por um aspecto. Tem uma parte no filme, assim, além de toda a narrativa, tem uma parte no filme que você vê que aquele cangaceiro, ele xinga as pestes da República, eles falam sempre do povo do governo, né? Isso é uma coisa muito presente no livro do Euclides da Cunha, que fala sobre a Revolta de Canudos, justamente de que o Antônio Conselheiro era aquele personagem que buscava voltar para os tempos da monarquia, né? Ah, tá. Entendeu? Sim, sim. Mas a Andressa falou que estava com muito eco. Mas concordo contigo. Acho que eles meio que, Andressa falou que algo também, parece muito a história de um religioso que junta muitos povos e depois acaba acontecendo uma morte em massa. Acho que sim. A Adriana também concorda e falou que do Padre Cícero também. Pode ser também. Eu não peguei essas referências históricas assim, nem cheguei a pesquisar sobre assim e tal. O que eu vi assim que eu achei interessante, que não foi nem uma análise minha, eu até vi depois, que esse Nordeste, né, essa terra, seria tipo um purgatório, né? Que seria algo entre o céu e o inferno, né? Entre o Deus e o diabo, né? Então o Manuel e a Rosa estariam meio que nesse purgatório em busca meio que da salvação, né? É algo que eu achei interessante também. Mas o que ficou bem claro para mim é que eles sempre tentam a salvação, não? Seja pelo caminho de Deus, entre aspas, Sebastião, que é o Messias, ou seja pelo caminho do diabo, que é o Corisco, né? Até a gente falou que também leu sobre essa análise. Eu não cheguei a perceber na hora, mas achei interessante essa questão de ser o purgatório, né? Porque todo mundo ali meio que está sofrendo, né? Meio que todo mundo ali está sofrendo alguma consequência, algo assim. E todo mundo ali no filme tenta sempre em busca de algo, né? Sempre está buscando algo.
A Thaís falou que parece que é muito além do individual, muito mais sistemático, sim. A Adriana falou que viu uma referência dessa em Barra Vento, que também é um filme do Glauber Rocha, que eu confesso que não vi. O Glauber nem gosta muito desse filme, né, Adriana? Eu já vi ele falando que não gosta muito desse filme Barra Vento. É um filme dele também, mas eu confesso que Barra Vento eu não vi também. Vamos avançar? Eu separei 1 minuto e 54. A Maia falando, mas era de muito resultado da riqueza de poucos. Exatamente. O cinema novo tenta representar muito isso, essa desigualdade social que não era muito mostrada no cinema, né? Hoje em dia é muito mostrada, né? A gente vê vários filmes mostrando isso, mas não era algo muito mostrado. Era sempre o cinema brasileiro era um humor assim meio bruto, né? Meio brusco assim, que era característico da chanchada. Não tinha muito algo. Era muito a representação brasileira de um modo clichê, né? Não tinha muito essa representação. Vamos para mais uma cena aqui? Bom, essa cena é um pouco longa, né? Ela se desenrola com um sacrifício do bebê e com a morte de Sebastião pela Rosa, né? É meio que a Rosa meio que dá um corte ali no... Meio que ela toma as rédeas da situação, né? Meio que mostra pro Manuel que ali tá errado, né? O que estão fazendo. Não é um sacrifício de um cabrito, de um bode, é um sacrifício de um bebê, né? É algo que é meio que praticamente surreal. Aí a cena se avança, que aí aparece já Antônio das Mortes, e eu separei uma cena aqui em específico, que a cena vai se desenrolando, e a cena chega nesse ponto aqui. Percebo que é muito teatral também, né? Ele usa muito do, tipo, é algo bem, tipo, vamos dizer, bem expressionismo alemão também, né? Algo que a gente vai ver depois.
Agora essa cena aí, vê se vocês reconhecem de um outro filme. Exatamente. Sim, exatamente. Essa é um pouco aqui. A referência é clara, né? E essa montagem do Morte, né? Ele atirando é muito legal. Mas que algumas pessoas falaram que eu não tinha visto aqui. André Corisco também é um personagem histórico que não sabia. Então, mas Corisco mesmo é o personagem. Eu não pesquisei sobre essas referências históricas que o Glauber usou. Ele existiu, né? Então, Corisco. Ah, legal. Ó. O Corisco era do bando do Lampião. Ele era do bando do Lampião e foi um dos que sobreviveu ao massacre. Maneiro, hein? Legal. Eu não sabia, não. Faz várias referências a Lampião, né? No filme. Mas não sabia que ele tinha existido. Aí a Mayara fala que o Manuel ficou tão lunático quanto o Sebastião. O Manuel é muito doido, né? Acho que é lunático desde o começo. Mas ele vai ficando cada vez mais, né? O Gabriel fala que é teatral mesmo. E aí todo mundo falou aqui da escadaria. Então, como o Glauber não quis fazer algo copiado, né? De um outro estilo, de um outro filme, mas ele usa várias referências de várias técnicas da Europa e isso traz um engrandecimento nesse filme e para o cinema novo em si, né? Que é meio que a junção dessas técnicas, que é algo que a gente sempre fala, né? Que tudo é cópia, né? Tudo é cópia de outra coisa. Então, um movimento sempre influencia em outro movimento, né? Então, esse filme específico do Glauber, do Deus Diabo na Terra do Sol, é uma mistura de várias coisas. Não é só dos movimentos da Europa, é uma mistura também da música brasileira. É uma mistura, principalmente da música regional, né? Da música do Nordeste. É uma mistura da literatura brasileira. Ele usa muito da literatura também mais regional ali do Nordeste. Então, meio que usa muito cordel, né? É algo bem teatral, assim. Ele vai misturando várias artes, várias coisas assim para transformar em algo brasileiro. Thaís fala, eu acho que o Glauber é certo. Ele pega muitas referências e transforma em algo 100% brasileiro. É exatamente isso. E Marcelo, é interessante. Eu não conheço muito sobre o cinema novo, conheço bem pouco, por sinal, estou começando a conhecer agora. Mas é interessante você falar que o Glauber não curtia muito o Barravento, que eu particularmente acho um filme lindo, esteticamente lindo, a fotografia é bem bacana. E é interessante você falar isso, porque o Barravento é um filme que me faz lembrar demais a Terra Treme, do Rossellini, lá do neorrealismo francês, de uma estética mais formal, né? Realmente, depois disso, ele meio que rompe, né, esteticamente com essa forma de filmar, né? Os outros filmes dele que vieram depois são realmente diferentes. Mas a temática do Barravento tem muito a ver com a Terra Treme também, do Rossellini, com essa coisa dos pescadores, que ele traz para a nossa realidade. É interessante ver isso. Sim, legal. O Glauber fala que Barravento não é um meio que um cinema de autor dele, né? Meio que ele não curte muito por essa questão de não ser, ele não achar que isso é um filme do Glauber Rocha, né? Aqui o Gabriel também falou, apesar do diretor criticar o cinema brasileiro por não ter originalidade, o mesmo se inspira em várias características ou cenas de filmes estrangeiros. Então, acho que ele quis dizer porque se você for pegar a Chanchada ou outros filmes, não tem nada meio que porque nada é original 100%, né? Tudo é meio que você copia e transforma, né? E nessa questão não era nem copiar, nem copiar e transformar, era só copiar, né? E era assim, a representação do Brasil era algo muito caricato, assim, era muito algo meio que norte-americano representando o Brasil.
era um brasileiro, é como se fosse um brasileiro fazendo um filme que os Estados Unidos faria sobre o Brasil. A Mara falou, gostei da narração das cenas pelas músicas. Exatamente, eu separei a cena final, né? Acho que a cena final assim, é muito impactante sobre isso, né? Eu ia falar mais uma coisa, só que acabou que eu me perdi. Eu esqueci. O Gabriel perguntou se tem algum exemplo desse tipo de filme. Eu realmente não conheço. Então, vou pegar aqui um filme da Chanchada. Chanchada, tá? Ele ficou uns 30, 40 anos no Brasil. Aí depois ele vira pornô Chanchada, né? Assim, eu só peguei referência. Eu nunca vi também, tá? Deixa eu ver se eu acho algum filme aqui. Responder. Se alguém tiver também, se alguém souber de algum filme da Chanchada. Tem vários filmes aqui, mas nenhum que eu, tipo, que eu tenha visto assim, tipo, esse aqui é meio famoso, né? É. Eu vou separar um aqui, ó. Nem sei se é bem característico do algo que dizer. O Homem Sputnik. Não, Chanchada é comédia, tá? Chanchada é uma comédia, é um tipo de comédia. Bem característica do Brasil. Ele vai de 1930 a 1960, depois ele transforma mais em pornô chanchado. Sim, é exatamente o que a Thaís foi. Começa com uma comédia, depois vai pornô chanchada. Mas se quiser aqui, eu vou te mostrar um filme. Eu separei aqui um filme, mas só que eu não tô nem achando no MDB, se você quiser depois procurar. Esse é um dos filmes da Chanchada. Esse é só Chanchada, tá? Né? Não é pornô chanchada, não. Manda mais um? Vamos ver esse filme, tá? Tem, assim, um pouco desse cinema chanchado, porque é bem antigo mesmo. Meio que, assim, muita gente considera nem como um cinema característico, né? Assim, é algo bem comercial mesmo, assim, bem algo para vender, assim, não tem muito conteúdo técnico, assim, de cinema. Pelo que eu li sobre, né, a respeito. Sei pouco sobre chanchado, só sei que é um movimento que precedeu o cinema novo. Algo interessante também que o Glauber, nesse filme, no Deus, Diabo da Terra do Sol, ele tinha mais ou menos 23 anos. Então ele era bem novo, assim, bem novo mesmo. Naquele vídeo que a gente viu dele, ele fala assim, eu já tenho 20 anos de cinema brasileiro. E novinho, né? 40 e poucos anos que ele tinha ali. Thaís falou que o cinema marginal depois se apropria novamente da chanchada. O cinema marginal é algo que veio logo depois do cinema novo, né? Mas vamos voltar pro filme, né? Porque eu ainda tenho umas 3 cenas aqui, já são 6 horas. Na verdade são 2 cenas só. Aí ele vai pro cangaço, né? Como e tal. Aí eu separei uma cena do 1 minuto e 42. Vou apresentar minha tela. Que é um característico também que ele meio que copia de um outro movimento, né? Que a gente já viu. Vou mostrar. Aqui o Cisso. Sabe que se lasca.
Cristiano respondeu: filho de Deus. Deus era ele. E ele vestirá as armas de campeão, botar uma cruz no lugar. Te respeita, santo safado. Eu bateu, cuspiu, chutou a cara dele. Homem nessa terra só tem validade quando pega nas armas para mudar o destino. Não é o Rosário, não, Satanás. É no Rio e no Punhal. Mentira! 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 Alguém percebeu algo característico aí? Algo que a gente já viu em outro movimento? Quebra da quarta parede? Como assim quebra da quarta parede? Olhar para a câmera, exatamente. Não sabia que se chamava assim, quebra da quarta parede. Exatamente, olhar para a câmera que vem da novela Wagner. Ele usa isso, que era algo inovador, né? Algo que não se usava, que era considerado um erro. E aparece mais de uma vez no filme, né? Você aparece essa cena assim, mas principalmente o Corisca, ele usa muito isso. Ele tem mais de uma cena até que ele olha para a câmera, assim, acho que causa até meio que um impacto maior, né? Tipo, você se sente meio que ameaçado pelo Corisco, né? Acho que é algo que o Glauber tentou utilizar, assim, para você se sentir meio que ameaçado pelo Corisco. E ele, nessa cena também, ele fala algo sobre pegar em armas, né, pro povo, que é algo que meio que ele busca, né? Que quando ele vai para o cangaço, ele meio que busca essa salvação através da força, né? Através das armas, assim. Ele busca uma vida melhor através disso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar sobre essa cena, eu já vou botando aqui para a cena final. Ficando um pouco maior. E até o apelido que ele ganha, né? Satanás, né? Ele ganha esse apelido de Satanás. Né? Achei bem característico para mostrar que meio que ali é o diabo, né? Mas é o diabo fazendo também coisas boas, né? Meio que fica muito nessa dualidade de fazer algo virtuoso e fazer algo que é considerado pecado, né? Então o Glauber meio que mistura muito isso, né? Enfim. Vamos para a cena final? Se entrega, Corisco! Só na morte, para a guerra, se entrega! Barreira até só raiar, mataram por isso, barreira, o sertão vai virar, e os barreiras sertão, o sertão vai virar, e os barreiras sertão. A conta da minha história é verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição. Que assim mal dividido, esse mundo anda errado. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. Não é de Deus nem do diabo. Que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo.
bom, né? Esse final é bom demais. A Mayara falou, o sertão virou mar de sangue. Achei, aí a Andressa fala, achei tão inteligente ele mostrando o mar no final, a água, uma fuga da seca, deixou a rosa para trás. A Adriana fala, mais fortes são os poderes do povo. Então, eu acho que esse mar aí mostra meio que o que ele está buscando, né? Que é a salvação, né? Acho que a música narra muito bem o filme, né? A música o tempo todo vai narrando o filme. Uma salvação que nunca chegou. Então, exatamente o que eu ia botar aqui para vocês agora. Esse filme tem uma clara referências incompreendidas, né? Não vi em nenhum lugar isso, mas já está aqui. O Gabriel tá me adiantando hoje. O mar, assim, a cena de corrida bem longa, me lembrou muitos Incompreendidos. Talvez também seja uma referência, né? Como Os Incompreendidos é o principal filme do Velho Vague, deve ter sido alguma referência do Glauber, sim. E assim, fica entreaberto, né? Se ele chega no mal ou se não chega. Mas acho que dá muita visão que ele é um cara muito individualista, né? Ele deixa a Rosa para trás, ele só busca a salvação de si próprio, não quer nem saber da Rosa em nenhum momento, assim, tipo. Acho que para mim ficou muito clara essa visão. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou pegar a chamada aqui rapidinho. Também tinha uma coisa para falar com vocês. Segunda é feriado. Para vocês terem algum problema, não vão poder vir, vão viajar. Para mim é tranquilo. Não sei para vocês. A Daiane falou que fica ruim para ela. Fica ruim, né? Para mim não tem problema não, Marcelo. Até porque nas condições que estamos hoje em dia, né? Enfim. Eu tô em casa todos os dias, praticamente, né? Então, para mim não teria problema nenhum. Daí falou que também para ela tudo bem. Vamos para ter aula então na segunda, né? Ter esse encontro. Porque já tá acabando, né? Já estamos acabando. Alguém tem mais alguma coisa para comentar do filme? Fernando fazer a chamada aqui. Esse filme deixou um gosto amargo pra mim. Muita tristeza que eu sei que acontece, né? Bem pertinho, né, da gente, então. Muita miséria, muita violência, sabe? O povo desesperado, né? Pra ter o mínimo, né? Pra sobreviver. É muito triste. Exatamente. Acho que é muito reflexo de agora também, né? Se a gente botar pro... Acho que mais até aquela que o Glauber fala, né, naquela entrevista dele no começo. Acho que é muito algo de agora, né? Ainda tem essa desigualdade muito grande que ele mostra no filme, mas acho que apresentar assim é algo que é bem característico do Brasil, né? O sofrimento, a desigualdade e acho que essa falsa salvação, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Estamos falando sobre a aula, tá tudo bem. A Adriana perguntou, perdi as contas, estamos em qual aula? Então, hoje foi a sexta, vão faltar 3 aulas. Não. Hoje foi a 7ª. Não me engano. Não sei, faltam 3 aulas. E 3 encontros, né? Vai faltar expressionismo alemão, que é o próximo, tá? O próximo encontro é expressionismo alemão. Ainda tem Dogma 95 e o filme brasileiro. É isso, né? Estou com a lista dos filmes ali, mas se não tiver faltando nenhum. A Thaís fala, sequência de filme dublador.
A Mayara fala, verdade, Thaís. O Manuel fala, preciso sair agora. Tá tranquilo, Manuel. A Dani fala, tipo o filme do Maranhão. O Gabriel, o simples fato de mostrar a realidade brasileira já serve como crítica social. Exatamente. Com certeza. Então, vou mandar o filme para alguém. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar sobre Deus do Diabo, pode falar aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tá. Uma coisa que não existe no filme é plano e contraplano, tá? O Glauber ele quis mostrar isso, que ele não vai filmar em plano e contraplano. Algo que ele não quis fazer. Todo mundo sabe o que é plano e contraplano, eu já falei sobre isso. Falei sobre isso no outro curso, no outro workshop. Acho que não cheguei a comentar com vocês, né? Plano e contraplano. Não tô lembrando disso. Então, plano e contraplano é quando normalmente tem um diálogo, aí você, vamos dizer, meu plano tá aqui. Aí, se tivesse outra pessoa falando comigo, aí a câmera mudaria para outra pessoa. Eu vou botar um exemplo aqui rapidinho. Eu sei que essa cena aqui tem. Você me usou pra poder sair de Los Angeles. Eu não usei você. Usou sim e depois jogou a culpa em mim. Tá dublado, tá? Você Então, sempre deixou claro que o que eu tava fazendo era errado. isso que é plano e contraplano, ó, tá vendo? A vida com você era Plano, contraplano. Sempre vai, tipo, cara de um ator, cara do outro. Cara de um ator, plano do outro. Aí, ó. Sempre que alguém vai falar, fica mudando. É plano, contraplano, plano, contraplano. E é algo que o Glauber Rocha não quis usar no filme, é uma característica que ele quis fazer. Também o cego é uma espécie de guia também. Valeu, Thaís. Boa noite. O cego também é uma espécie de guia, né? Eu li algo que ele usou até uma referência a Luiz Buñuel, esse cego. Mas é algo que eu não pesquisei muito a fundo também. Mas se alguém tiver a curiosidade, se alguém achar alguma coisa assim, também manda no grupo. O Cego falou que era uma referência. Eu vi, acho que até um professor de cinema falar sobre isso. Eu acho que é isso. Eu falei tudo, não tem mais nada a falar. Conseguiram entender o plano e contraplano, né? Esse filme é legal mesmo, história de um casamento, né? Gostei também dele. Deixa eu botar aqui o filme da próxima aula. Tá, vou mandar. Eu sempre esqueço. Vou mandar logo agora. Já viram esse filme? É o Gabinete do Dr. Galigari. Deixa eu botar aqui. Aqui. Já chegaram a ver? A Adriana já viu, né? Assim, eu não quis seguir uma ordem cronológica, né? Dos primeiros movimentos, último e tal. E fazer meio que essa variação até pra gente não ficar cheio de filme antigo no começo. Acho que isso poderia desmotivar também a galera. Aí acho que esse filme aqui se encerrando não, né? Mas sendo um dos últimos, acho que ficaria legal. A Adriana falou que escreveu até um texto sobre o filme. Legal, Adriana. Se quiser compartilhar com a gente. Mas eu gosto bastante desse filme também. Acho que ele serve muito para quem estuda cinema, né? Para quem gosta, assim. Eu já vou mandar o filme da próxima aula no e-mail. Para não esquecer. A Adriana vai mandar pra gente o texto dela. Ainda vou preparar a aula, né? Vou preparar algumas coisas. Mas se ninguém tiver mais nada a declarar, mais nada a falar, é isso, galera. Boa noite aí pra todo mundo. Obrigado pela presença. A Mayara tem uma dica de série. Peraí. Fala aí, Mayara. Então, eu comecei hoje uma série da Netflix que estreou hoje, que é
A Maldição da Mansão Bly. Teve a Maldição da Mansão Hill, se não me engano. E realmente é dos mesmos criadores. Muito boa, gente. Eu comecei a assistir hoje. E como eu amei a primeira, né? Não chega a ser uma segunda temporada, né? Uma história paralela. Mas é muito, muito boa. Eu adoro. Os atores são incríveis. Sério, eu tô impressionada. É muito bom. Eu mandei o link aí pra galera no chat. Eu não sei se alguém já conhece. Não conheço não. A nota é bem alta, né? Nota 9 no MDB. Então, É do tipo suspense. Olha, muito bom. De verdade. faz tempo que eu não assisto série, mas legal, vou. Essa é curtinha. Acho que são 8 ou 9 episódios. Curtinha. Ah, legal. A última que eu vi foi do Chernobyl. Gostei bastante. Mas vou ver assim também. A Daiane falou que a primeira também é legal. Vamos ver se eu assisto então. A primeira já acabou então, né? Isso, a primeira já foi. Essa segunda que estreou em... Os 4, né, que tiveram os personagens principais da primeira, eu já identifiquei até o 3º episódio 4 atores, né, fazendo outros personagens, mas eles reaproveitaram os atores, eu achei isso ótimo. As criancinhas também são maravilhosas. Sério, muito bom. Sério, porque às vezes a gente vê tantos filmes assim com... Tava até comentando com a minha irmã, né? Que, minha nossa, as crianças, você olha assim, gente, como assim? Não parece que é uma criancinha atuando, sabe? Realmente o dom, né? O talento delas. É incrível. Legal. Mandei o link aí pra galera no chat, tá? Quem quiser assistir depois, uma boa dica. Vou tentar assistir também. O Gabriel fala que nem Horror Story. Cada temporada é uma história nova, porém reaproveita os atores. É maneiro. O American Horror Story eu vi alguns episódios, assim, aleatórios. A Daiane tá falando aqui, concordou com o Gabriel. Ele falou que essa série ela considera melhor que Horror Story. Legal, então ficou uma dica boa aí pra galera. Vou tentar assistir também. Ainda mais que minha família gosta mais de ver série do que filme. É mais filme que eu boto, eles odeiam esses filmes antigos assim. Esses filmes antigos, tudo tem que ver sozinho. Mas vou botar pra ver. A Daiane também falou que é a mesma coisa com ela. A Gabriel tá falando da Horror Story e tal. Igual minha irmã também é ela. Minha irmã botou uma série pra eu ver ontem, tipo High School Musical. Só que era diferente do Netflix aí, mas não gostei muito não. Mas é isso, galera. Acho que vamos ficando por aqui, né? 6h21 já. Obrigado pela presença de todos. Desculpa aí a internet. Caiu, tive que botar o 4G, mas acho que deu para todo mundo aproveitar, né? Então, segunda-feira a gente tem o nosso próximo encontro, tá? E é isso. Faltando só mais 3. E pra gente encerrar esse nosso grupo de estudo aí. Beleza? Uma boa noite pra galera aí. Se cuidem. E até segunda. Valeu? Muito obrigado.